Muita gente ama os pretos velhos. E isso é bonito, mas amar não é a mesma coisa que compreender. Porque existe uma diferença entre ter carinho por essa linha e realmente perceber a grandeza espiritual que ela carrega. E talvez seja exatamente aqui que muita gente ainda esteja errando. Não por desrespeito, não por rejeição, não por falta de amor, mas por uma leitura pequena demais. Muita gente olha para os pretos velhos e vê a calma, vê o café, vê o cachimbo, vê o rosário, vê a palavra mansa, vê o acolhimento, mas não percebe a profundidade, não percebe o fundamento e não percebe o tamanho espiritual dessa linha. Quero te convidar a fazer uma pausa agora. Senta um pouquinho aqui comigo, porque hoje eu não quero fazer uma enciclopédia sobre pretos velhos. Eu quero corrigir uma visão pequena que muita gente ainda tem sobre eles. Porque os pretos velhos não são pequenos. Pequena é a leitura que muita gente ainda faz deles. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sandro Meleu. Sou médium de Umbanda, sacerdote da Sagrada Floresta e receba meu abraço, meu respeito e o meu axé. Tudo que eu vou falar aqui nasce da minha caminhada, dos meus estudos, da minha vivência e do compromisso de falar de Umbanda com responsabilidade espiritual. Não como dono da verdade, mas como alguém que entende que certas linhas da Umbanda não precisam de defesa emocional. Precisam de profundidade na compreensão. E a chave deste vídeo é esta. O problema não é a falta de carinho pelos pretos velhos. O problema é falta de profundidade na leitura que muita gente faz deles. Tem uma coisa que eu acho importante de dizer com muita honestidade. Você pode amar os pretos velhos e ainda assim não ter entendido quem eles são de verdade. E isso não é ofensa, é amadurecimento. Porque às vezes a gente ama alguém e mesmo assim nunca parou para perceber a profundidade real que aquela presença carrega. O problema aqui não é rejeição, é redução. Os pretos velhos são amados, são procurados, são respeitados, são queridos, mas muitas vezes ainda são lidos como se fossem apenas uma linha doce, serena, acolhedora e simples. E isso é pouco demais. Carinho sem profundidade ainda é compreensão incompleta. E esse vídeo vem justamente para corrigir isso. Não para resfriar o amor que as pessoas sentem por essa linha, mas impedir que esse amor continue preso numa leitura pequena demais. Você pode amar os pretos velhos e ainda não ter entendido quem eles são de verdade. A serenidade dos pretos velhos confundiu muita gente. Porque como essa linha chega com simplicidade, escuta, acolhimento, conselho e mansidão, muita gente passou a achar que eles são menos fortes. E isso revela mais sobre a régua de quem olha do que sobre a linha em si. Porque tem gente que ainda só reconhece força quando há dureza, quando há impacto, quando há impotência externa, quando há voz alta, quando há aparência de poder. Mas nem toda força precisa de barulho, nem toda presença precisa de espetáculo. E tem força que empurra e tem força que assenta. Tem força que impressiona e tem força que transforma. Os pretos velhos falam baixo, mas chegam carregando profundidade. A calma deles não enfraquece a linha, revela a maturidade dela. E talvez seja isso que muita gente ainda não entendeu. Que a linha não é menor porque não performa grandeza. Às vezes ela é justamente
maior porque não precisa disso. Tem gente que olha para os pretos velhos e se comove com a imagem. E eu entendo isso. Porque é uma linha que toca. Mas existe um erro silencioso aí. A pessoa se emociona com a forma e perde a dimensão que está diante dela. Vê o banco, vê o terço, vê o cachimbo, vê a fala mansa, vê a doçura. E acha que já entendeu, mas não entendeu. Porque os pretos velhos não são só uma imagem bonita da espiritualidade. Não são só uma presença comovente. Não são só um símbolo delicado. São uma linha que carrega dor, transmuta sabedoria sentada, serviço espiritual e fundamento vivo. Tem presença que não chega para parecer grande, chega já sendo grande. E só não percebe isso quem ainda mede profundidade pela aparência. Quando a gente fala de ancestralidade, de cura, de conselho, de descarrego, de escuta, de sabedoria, de transmutação, a gente não está enfeitando os pretos velhos, está tentando dar nome ao peso espiritual que essa linha carrega. Quem olha para os pretos velhos só pela aparência espiritual, vê muito menos do que deveria. E esse talvez seja um dos pontos mais bonitos dessa linha. A simplicidade dos pretos velhos não diminui a grandeza deles. Revela o tipo de grandeza que eles carregam. Eles não precisam de excesso de forma para serem o que são. Não precisam parecer grandiosos. Não precisam gritar profundidade. Não precisam performar poder. A linha já chegou nesse ponto em que a força vem assentada, a sabedoria vem limpa e o acolhimento vem sem espetáculo. E isso também corrige a nossa própria forma de imaginar espiritualidade. Porque muita gente ainda associa profundidade com aparência forte e associa simplicidade com pouca potência. Mas às vezes as maiores presenças são justamente as menos chamativas. A simplicidade dos pretos velhos não diminui a linha, aprofunda a leitura que precisamos ter dela. Tem uma coisa que também precisa ser recolocada no lugar certo. Conselho, cura, benzimento, descarrego, escuta, reorganização espiritual, erva, acolhimento, assentamento. Nada disso é detalhe lateral nessa linha, porque os pretos velhos não existem só para emocionar ninguém. Eles existem para trabalhar. E trabalham fundo. Trabalham onde a pessoa não consegue mais se organizar sozinha. Trabalham onde a alma está cansada. Trabalham onde o pensamento está embaralhado. Trabalham onde o coração perdeu o eixo. Eles acolhem sim, mas também limpam, reorganizam, orientam, corrigem, devolvem eixo. Tem ajuda que chega para consolar e tem ajuda que chega para rearrumar a vida por dentro. Os pretos velhos fazem essas duas coisas. Por isso, reduzir essa linha a uma imagem só docinha é não perceber que a densidade do que está diante de você. Porque a doçura deles não é fraqueza. É força que já não precisa provar nada. Os pretos velhos acolhem com doçura, mas trabalham com fundamento. No fim das contas, os pretos velhos não corrigem só a visão que temos deles. Corrigem também a nossa ideia do que é grandeza espiritual. E isso é muito sério. Porque talvez muita gente não tenha entendido os pretos velhos porque ainda não amadureceu
o próprio olhar espiritual. Quem só reconhece força, onde há impacto, dureza ou imposição, vai mesmo errar a leitura dessa linha. Quem só conhece profundidade, onde há aparência de grandiosidade, vai mesmo passar por essa linha sem perceber o tamanho dela. E é por isso que os pretos velhos amadurecem a gente. Eles ensinam que profundidade pode vir com calma, que firmeza pode vir com mansidão, que acolhimento pode carregar autoridade, que simplicidade pode carregar séculos. Os pretos velhos não são pequenos. Pequena é a leitura que muita gente ainda faz deles. Talvez esteja faltando para muita gente não mais amor pelos pretos velhos, mas mais compreensão, porque essa linha não é pequena, nunca foi. Ela apenas não se apresenta da forma espalhafatosa que muita gente aprendeu a chamar de força. Os pretos velhos são linha de fundamento, linha de profundidade, linha de cura, linha de conselho, linha de presença espiritual assentada. E entender isso é mais do que corrigir uma ideia. É amadurecer a própria forma de entrar na Umbanda. Se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui no canal, porque a proposta aqui não é criar dependência espiritual, é formar consciência com responsabilidade. E no próximo conteúdo dessa trilha, eu quero aprofundar um outro erro de leitura que também faz muita gente passar raso por linhas enormes da Umbanda. A mania de confundir simplicidade com pouca força e profundidade com aparência. Porque esse erro não acontece só com os pretos velhos. E quando você corrige isso, não amadurece só a forma de olhar para uma linha. Amadurece a forma de olhar para a própria Umbanda. Receba o meu abraço, meu respeito e meu axé.